Seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, meu irmão, em Juízes, no capítulo número 13, versículo de número 24. 13, 24. Oh, glória e bênção. Juízes, capítulo 13, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus, então. Depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanel, Dan, em Zorá e Estaol. Agora eu queria que você fosse ao capítulo 16. Capítulo 16, versículo número 20. 16, 20. Diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus, Dagon, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando os fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim, dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustentia a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todos que o povo que nele estava, e foram mais os que matou na sua morte dos que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram a toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol. No sepulcro de Manoá, seu guarda, julgou ele a Israel 20 anos. Eu queria que você fechasse mais uma vez os seus olhos, baixasse sua cabeça, e você falasse: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo nessa manhã, eu quero ouvir a tua voz, eu quero viver para a glória do teu nome, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Então, meu irmão, fala com Deus agora, que o teu coração esteja preparado. Senhor, nós repreendemos toda ação das trevas, tudo aquilo que se levanta para roubar a palavra do Senhor dos nossos corações, roubar a nossa atenção. Nós quebramos e desfazemos agora em nome de Jesus. Senhor, que traga sobre nós a unção do Senhor. Pai, desperta em nós o Espírito excelente, sabedoria, Senhor, Espírito de sabedoria, de revelação. Ó Deus, desperta esse mover sobre as nossas vidas, que hoje não seja mais um culto, mas seja um culto cheio da tua presença, da tua glória. Que o Senhor teu crescente fé através da tua palavra, que o Senhor traga sobre nós, ó Deus, visão tem o Senhor, para o louvor da tua glória. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Querido, nosso mês de julho, nós temos uma ideia de sinais, não é? Com o Espírito Santo. Mas é interessante que muitas pessoas, elas correm atrás de sinais. Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Agora, eu tenho uma ideia de sinais seguir. Eu não consigo entender alguém que está seguindo se você está parado. Já viu alguém seguir alguém parado? Não é possível. Então, o que acontece? Para que os sinais sigam, eu tenho que avançar. E esses sinais vão seguir, porque nós cremos.
Mas, irmãos, o interessante é que lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20, ele diz que os sinais é para confirmar a palavra de Deus. Não é para a gente viver através dos sinais. Não é para a gente crer através dos sinais. Mas os sinais são um acompanhamento da administração da palavra de Deus. Porque se você não conhece a palavra, você vai achar que todo sinal é de Deus. Quem já viu isso? Né? Eu já vi demoniado fazer coisa que você fala, não é possível. Não é? Até falar em línguas eu já vi. Então, se você não tem conhecimento, discernimento da palavra de Deus, você vai achar que o sinal que aconteceu ali é um sinal de Deus. Uma cura espiritual aí, o povo diz, olha, está curado. Né? Então, é Deus fazendo. Será que é? Claro que não, irmãos. Então, a palavra, primeiro, ela tem que estabelecer o sinal se é de Deus ou se não é de Deus. Eu queria, dá para colocar aqui, Marcos, capítulo 16, versículo 20, porque é interessante que eles estão pregando a palavra, mas o Senhor é que traz os sinais, confirmando. Olha lá. Eles teve partido pregar em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, por meio de sinais que se... Então nós entendemos, irmãos, que o sinal, ele é importante, mas ele não é a coisa mais importante. Porque a coisa mais importante na nossa vida é a palavra de Deus. É ela que dirige, é ela que discerne, é ela que nos dá o filtro. Tudo tem que passar pela palavra, para que a gente saiba, é de Deus ou não é de Deus? Mas eu senti, irmão, sentimento. Nós cantamos aqui, nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos por aquilo que cremos. Entendeu, irmãos? Então, muitas vezes as pessoas seguem os sinais, porque os sinais chamam atenção. Olha, alguém foi curado, vai todo mundo para lá. Não é? Ai, a santa chorou. Ai, meu Deus, agora. Viram esse negócio da santa chorou? Né? E aí o pessoal fala, não, é milagre. E aí o pessoal diz, não, agora sim, mas peraí, não tem base da palavra de Deus. Não permanece. Vai indo embora, vai se esquecendo, vai desaparecendo. Porque o que permanece passará céu, mas as minhas palavras não passarão. Queridos, eu estava conversando com os líderes da igreja, dizendo exatamente isso. Hoje, as pessoas estão reconhecendo um homem cheio do Espírito Santo pelos sinais. E quando a gente olha para a palavra de Deus, não é pelos sinais que a gente reconhece um homem de Deus, mas sim pelo fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor. Aí, ó. Longanimidade, bondade. Tem uma música que eu tenho que cantar música. Se eu não cantar, você o fruto do Espírito. Por isso que eu, quando criança, ensinar a criança, não canta com a criança, que ela vai aprender. Então eu fico pensando nessa característica com o povo, quando mais via sinais, foi quando eles menos creram em Deus. E que povo é esse? É o povo no deserto. O povo tinha a nuvem de glória, tinha a coluna de fogo à noite, a nuvem de glória durante o dia que era contra o calor. Eles tinham a roupa, eles tinham o sustento, eles tinham o alimento, eles tinham água, eles tinham tudo. Eles viram o mar se abrir. E quantos milagres eles viram? E foi quando mais eles se afastaram de Deus. Estão entendendo isso, irmãos? Claro, para vocês. E é interessante, porque Moisés, quando é chamado por Deus, a primeira coisa que ele diz é que eu, Senhor, quem sou eu para ir lá em Faraó e libertar esse povo? Quem sou eu para poder fazer uma coisa diante da situação toda? Mas peraí, quem está falando? E o interessante é que Deus, quando fala, irmão, a palavra dele traz garantias. Porque ele diz assim, ó, você vai lá, vai libertar o povo, você vai adorar aqui nesse monte. Você volta e vai adorar. Quem está falando? Deus. Se Deus está falando, ele está dando garantia, está dizendo, você vai. Porque eu serei contigo. E você vai voltar e vai adorar aqui. E aí Moisés diz, Senhor, não, eu não sou eu a pessoa certa. E aí Deus começa a falar com ele. E ele diz, mas o que eu vou dizer lá? E ele diz, eu sou o que sou, eu sou o que enviou. Existe uma tradição, não é, judaica que diz que quando Moisés chega diante de Faraó, e Faraó pergunta, mas quem é que te enviou aqui? E aí Moisés fala, quem me enviou foi o eu sou o que sou. E eu sou me enviou. E aí dizem algumas pessoas que essa tradição, que Faraó cai do trono até. Porque ele nunca tinha ouvido falar no nome desse Deus. Aí ele chama lá os seus astrólogos, né? Seus badulac lá, sei lá quem é o nome dos caras lá, traz os caras e fala, meu, que Deus é esse? Procura ter saber quem é esse Deus. E aí eles conheciam o Deus Ra, o Deus Sol, o Deus Ram, o Deus Sapo, o Deus Iônio, sei lá. Que Deus é esse aí? Tanto Deus para dizer, peraí, esse Deus não tem.
E aí Faraó volta, diz que volta a Moisés, chama Moisés e diz, Moisés, nós não conhecemos esse Deus. Diz a tradução, e Moisés diz assim, por que você busca entre os mortos aquele que... Olha só, que expressão, irmãos. E a gente pode olhar para frente e ver Cristo, exatamente isso. Por que você busca entre deuses que não podem fazer nada, aquele que é todo poderoso? Aquele que é nele mesmo. Porque ele está dizendo, ele é sem nada precisar para ser. E agora Moisés, então, expressa essa ação de quem ele é. E Faraó, ele fica com o coração fechado. Porque Deus falou que ia endurecer o coração do Faraó. Quem está entendendo isso aí, irmão? E aí o que acontece? O que acontece é que Deus faz de uma maneira tremenda. Você conhece a história. Eles vão pelo deserto. Vem a glória de Deus, a manifestação de Deus. Josué vai assumir a sua posição. Moisés morreu, que agora Josué que vai assumir a posição. Não é? Você já estudaram esse pastorológio aí, dentro da vida toda, né? Amém? Esse amém, vai mentir. Aí o que acontece? Nós chegamos, depois de Josué, quando o povo assume a terra, nós chegamos no livro de Juízes. E é interessante que o livro de Juízes ele tem um ciclo de falhas, que a gente chama. O povo, ele peca, se afasta do Senhor e peca contra Deus. Se mistura com outros povos. O povo se volta para outros deuses. E aí o que acontece? Vai para o cativeiro. Porque Deuteronômio já dizia que eles iriam para o cativeiro. E eles agora no cativeiro se arrependem, clamam ao Senhor. Deus levanta um juiz. E enquanto esse juiz está vivo, está a libertação, Deus opera. Enquanto esse juiz está vivo, o povo é fiel. Quando esse juiz morre, o que acontece? O povo volta para a mesma característica. O povo volta para o mesmo pecado. Idolatria, se move com outros povos. Não é? E é interessante porque no capítulo 9 de Josué, Deus fala de maneira clara para eles não fazerem aliança. E eles fazem aliança sem consultar o Senhor. No capítulo 2 de Juízes, Deus fala, eu não vou expulsar esse Deus. E vocês fizeram aliança com esse povo. Esses povos serão laço. Deus deles será laço para você. O que acontece, irmãos, é que durante todo o livro de Juízes, a gente vai ver esse povo de Israel se envolvendo com idolatria, se envolvendo com imagens e esculturas. E é tão interessante que, irmão, eu estou estudando um pouquinho isso e ouvindo um pouco mais da palavra de Deus. É interessante que toda religião, normalmente, eles querem fazer uma imagem. Você já percebeu? Toda religião tem que ter uma imagem. Não é? Agora, aonde está a imagem do nosso Deus? Você não entendeu? Vai entender agora. Aonde está a imagem do nosso Deus? Aleluia, irmão. Só a nossa religião, se podemos falar assim, que Deus colocou sua imagem aonde? Em você. É só crente. Porque todos têm que fazer escultura, né? Então, se é macumbaria, se é o catolicismo, se é isso aqui, tem que ter uma imagem. Então, tem a música essa imagem, o pé tem essa imagem. E Deus não vai fazer imagem. Na verdade, ele é espírito. Né? E importa que o adore em espírito e em verdade. Quando você busca a imagem de Deus, ou Deus está falando, preparei você. Ou eu fiz você, segundo a minha imagem aí. Que coisa tremenda, maravilhosa, tremenda. Deus é Deus, né, irmão? Esse é o grande eu sou. Esse é o Deus que muda as circunstâncias. Esse é o Deus que faz as coisas acontecerem. E o que eu peço, meus irmãos, é que durante o livro de Juízes, nós vemos então, Deus sendo misericordioso, longânime. Deus é sempre levantando um novo juiz. E esse ciclo acontece pelo menos 7 vezes. E eles caindo no pecado, indo para o cativeiro, ou Deus levantando uma nação contra eles, eles estão em pecado, eles estão indo contra Deus, e aí o povo se arrepende, clama a Deus, Deus ouve, e aí envia um libertador. Como Deus é maravilhoso, né? Até que nós chegamos nesse livro, nesse texto, capítulo 3, quando Deus agora começa a falar que vai lhe dar um libertador contra os filhos de Deus. E é interessante que os cristãos estão muito próximos, não é? No entanto que Davi, o rei Davi, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é tirar aqueles que estavam próximos, ali no meio deles, que são Jebuseu. No entanto que a cidade de Davi é chamada Jebus, e depois vai chamar a cidade de Davi. Davi não aceitou aquele povo ficar ali e adorar os 12 coelhos ali. Pô, não, vamos tirar isso aqui, porque aqui não é lugar. Deus vai se tornar Jerusalém. Então a gente começa a ver, irmãos, que quando a gente cumpre a palavra, Deus opera de maneira extraordinária. Quando a gente cumpre a palavra, os sinais vão seguir.
Então, na nova igreja, que pode dizer, essa igreja, esses sinais não podem acontecer. Eles têm que acontecer, porque em nome de Jesus, nós faríamos coisas maiores do que Jesus fez. Então, nós entendemos que os sinais são necessários. Uma igreja que vive debaixo dos sinais, que são curas, milagres, transformações, salvação, que é o maior milagre que pode acontecer, porque a pessoa é cega, foi curada. Se não aceitar Jesus, é como? Vai para o inferno vendo. Pior coisa que tem, né? Nossa, é sério. Não, claro que não. Mas nós entendemos que quando alguém se converte, ele tem certeza de ir ao céu. Só existe um caminho. E o caminho não é a igreja, o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai não ser por ele. Então, irmãos, vem da promessa de Deus sobre a família de Sansão. Manoá e sua esposa. Sua esposa tem uma experiência com o anjo, depois ele pede, desce o anjo e ele começa a conversar com o anjo, e ele acha que ele vai morrer. Manoá, pai de Sansão, eu vou morrer agora, porque eu tive um trocado com o Senhor. Tal era o temor no coração, tal era o respeito diante de Deus. E a mulher dele diz, mulher, sabe qual é a diferença? Diga amém. Vai morrer não, se Deus falou, vai acontecer. Não vai morrer, Deus vai fazer uma obra tremenda sobre nós. E é interessante, irmãos, nesse texto se você pode ler em casa depois, quando Manoá pergunta o nome do anjo, diz, me diga o seu nome. E o anjo diz assim, meu nome é maravilhoso. E acredita-se os teólogos que existe aí uma cristofania, a presença de Cristo manifesta no Antigo Testamento. Então, quando ele diz, eu sou maravilhoso. Por quê? Porque lá em Isaías, no capítulo de número 9, versículo 6, diz, e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. A única filha. Sabia que Jesus tem uma filha? Sabia ou não? Ele não é o Pai da eternidade? Então o que é isso? Brincadeira, vai falar isso, para que eu falei que é uma filha, vai dar problema. Me decora. Não é? Então o que acontece? A gente começa a entender o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Quando nós percebemos que a palavra vem, junto vem os sinais, as manifestações de Deus, os milagres do Senhor. A igreja, ela nasce debaixo de milagres, de poder, da manifestação do Espírito Santo. Você vê 3.000 almas se convertem na primeira pregação, pessoas sendo curadas. A sombra de Pedro passava aí, curava. Eles traziam os enfermos, porque somente a sombra de Pedro já curava. Você vai imaginar um negócio desse? O milagre de Deus. Mas a gente olha, o ministério de Jesus é marcado pelos sinais. Mas sempre vem a palavra do Senhor. A palavra de Deus orientando, direcionando. A palavra de Deus fortalecendo. A palavra de Deus trazendo o reino de Deus sobre a vida dos corações das pessoas. Por isso que as pessoas perguntam, mas onde está o reino de Deus? Está dentro de nós, em nós. Esse é o reino de Deus. E aí, queridos, quando nós olhamos para Sansão, nós vemos a promessa se cumprir. E ele tem um voto de Nazaré. Ele não podia tocar em corpo, ele não podia depender da porta, ele não podia cortar o cabelo. Mas o poder está lá no cabelo? Claro que não. O poder está em Deus. Sempre o poder está em Deus. E a gente vê, nesse primeiro texto, lemos no capítulo 13, versículo de número 24, essa promessa. E é interessante que o Espírito do Senhor passou a citá-lo em Manaedã, em Zorá e Estaol. Então a gente vê a ação do Espírito Santo. Nós entendemos que o Antigo Testamento não é como hoje. No Antigo Testamento, não é? O Espírito Santo via para uma determinada obra. E depois ele saía, ele não ficava diretamente. Ele não era residente na vida das pessoas. Agora, no Novo Testamento, não. Quando nós cremos no Senhor, nós somos o templo do Espírito. O Senhor habita na igreja. O Senhor habita em nossas vidas. Não é? Nós somos, né, o templo do Espírito Santo. E aí nós entendemos, então, irmãos, que o Espírito de Deus começa a agir sobre a vida de Sansão contra os filisteus. Tudo é plano de Deus. Eu tinha um professor que ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia assim, Deus parece que põe a mão na lama e eu sujo a mão. Não é? Ele vai ver tudo o que está acontecendo e ele vai, de uma maneira, transformar isso para cumprir o seu propósito. Ainda que Sansão estivesse fora do propósito, fora da fidelidade, Deus permanece. Paulo escreve, ainda lhe sejamos infiéis, ele permanece. Que coisa tremenda, maravilhosa. Ou não podemos glorificar o Senhor pela fidelidade dele, irmão. E como Davi, nos Salmos, ele diz, Senhor,
Salva-nos, livra-nos dos nossos inimigos, segundo a tua fidelidade, segundo a tua bondade. Toda hora ele está falando isso, Senhor, olha, me abençoa, me livra, me guarda, segundo a tua fidelidade. Vamos louvar ao Senhor, porque a fidelidade do Senhor subsiste dura para sempre. Acho que vocês não foram comigo dessa não, vamos lá. Salmo de número 117, vê aí, irmãos. Salmo, dá para colocar aqui? Salmo 117? Vamos lá. 1, 2, 3. Louvai, vós todos, louvai-o. Agora, irmão, porque e a fidelidade, meu irmão, aquele que Deus falou e vai cumprir em nome de Jesus. Deus não deixa cair a sua palavra, Deus não deixa falar. Deus conhece todas as situações. Quando você ora, Deus ouve. Nós estamos fazendo um projeto de vida, e o projeto de vida não é uma lembrança daquilo que a gente já pediu lá atrás, e muitas vezes a gente já esqueceu. Pediu em janeiro, vai esquecer em fevereiro. Deus já preparou, já teve um milagre, você esqueceu de agradecer ao Senhor, não é? Porque a nossa cabeça, tanta coisa que a gente acaba esquecendo e deixando de lado. Mas a gente começa a perceber que Sansão, ele vai se envolver com outras mulheres. Sansão vai se envolver com aquilo que Deus não queria. Os pais falaram, olha, não é bom que você faça isso. Aqui em Israel não tem uma mulher para nascer, ele agora tem que mentir, ele tem que tocar em morto, né? Ele tem que fazer tudo aquilo que não deveria ser feito. Até o momento que ele parece que começa um processo de queda. Não é? O cara começa a cair, irmão, parece que ele já não começa mais a perceber quando ele está caindo. E ele vai mais fundo ainda. Ele se envolve com quem? Uma mulher chamada Dalila. Dalila era uma prostituta e foi contratada para derrubar Sansão. É possível uma mulher derrubar um homem? Jesus, sim ou não? Vamos lá, capítulo 16, junto comigo. Veja aqui, 16, versículo 20. Diz assim, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti. Por quê? Porque ela disse, tu não me ama. Se você me amar, você falava de onde vem a tua força. E várias vezes ele diz, não, faz isso, faz aquilo, põe, me amarra com 7 cordas novas. Se todas as vezes ele levantava e rompia tudo aquilo. Até o momento, ele disse para ela, não, se você cortar o meu capeta, eu tenho um voto e eu vou perder meu corpo. Se foi o que ela fez. Parece que esse tono, posso chamar de tono? Você me dá essa autorização? Ele viu o que tinha acontecido, mas ele estava cegado, não é possível. Até o momento que ele revela o que realmente, ele mente o tempo todo, não é? E agora ele revela, e a mulher faz exatamente como ele diz. Quando ela chama os soldados, ele diz, os filisteus vêm sobre ti, como sempre. Agora, olha o texto, diz assim, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, versículo 20, sairei, olha aí, esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Eu pergunto, que intimidade o Sansão tinha com Deus? Ao ponto do Espírito sair dele, ele não percebe. Já pensou? Hoje nós não cremos, não tem um texto no Novo Testamento que diga que o Espírito Santo sai da pessoa. Diz que o Espírito pode ser apagado, não é? Mas sair não é um texto que diga que o Espírito Santo sai. Então nós entendemos que no Antigo Testamento isso poderia acontecer, como acontece aqui. E o Espírito Santo sai dele e ele não percebe nada. Ele fica pensando, se o Espírito Santo saísse de nós, será que a gente sentiria alguma coisa? É ele que nos guia a verdade. A Bíblia diz, encheios do Espírito. Não é? Ele diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia diz, o Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito de discernimento. O Espírito Santo de Deus, como diz lá em Isaías, olha, capítulo 11. Meu Deus, versículo 2. Ele vai falar sobre as características do Espírito Santo. João capítulo 16, Jesus falando sobre o Espírito Santo. Então a gente percebe que esse homem não tinha intimidade alguma com o Espírito Santo. Ele não tinha temor. E aí, próprio Davi, no Salmo 24, 25, vai dizer assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a qual ele revelará a sua bênção. Agora, irmãos, a gente olha para esse homem e parece que o Espírito Santo está dele, eu vou de novo, eu vou fazer desse jeito.
Mas ele não sabia. O Espírito tinha sido retirado dele. Então, os filisteus pegaram ele. E a primeira coisa que eles fizeram, boa coisa. Renan, está aqui? Pode ir para o versículo 21 mesmo, 21. Então pegaram ele. A primeira coisa que eles pararam com a tirar. O que o diabo faz hoje com a gente? Não, isso diferente disso. Ele começa a negociar com a visão. Não é? Então, a visão tem muito a ver com valores, porque você vê e você interpreta com a tua mente. Então, ele seca a tua visão. Você já não via como antes. Você já não entende como antes. Você já começa a relativizar as coisas. Não, isso não tem problema. É o pega nada, nada a ver. Quem conhece? Dois demônios, irmão, isso aí. Pega nada, nada a ver. Quando alguém fala isso, você já repreende, que é nome de demônio isso aí. Pega nada, nada a ver. Porque a pessoa está buscando o Senhor, está lá, daqui a pouco ela fala, mas isso aqui só não tem problema. O que é o problema? Não pega nada isso aí. Demônio. Principalmente pessoas que têm experiência no mundo, né, na prostituição, nas drogas, você vai ver e falando sobre isso. Não, isso aí não tem nada a ver, pô. Não pega nada. Uma vez só pega alguma coisa? Será que foi isso que o diabo disse para Eva? Eva, come que emagrece. Aí ela resolveu pegar. Pega nada. Não, isso pega nada. Que isso? Não tem nada a ver. Não é? Mas olha só, a primeira coisa que eles fazem é vazar os olhos. Fizeram descer a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze e viravam moinho no cárcere. Interessante, irmãos, que depois que furam os olhos dele e colocavam ele na escravidão, para ele ser uma posição de burro. Era a posição dele mesmo, né? Porque essa atitude dele é dizendo, vai virar um moinho, burro. Olha onde ele consegue cair. E é interessante, irmãos, que depois, quem vai dirigir a vida quem vai guiar Sansão? Quem lembra? Diga uma criança. Quem vai guiar a Sansão? Uma criança. Um menino vai pegar ele pela mão e vai levando. Furou os olhos, foi para uma posição de burro, não é? E agora tem que ser guiado por uma criança. Isaías, se eu não me engano, capítulo 3, Deus fala assim, eu vou dar para vocês líderes que são crianças. E isso vai derrubar vocês. Pessoas que agem como crianças. Mas não é que Jesus disse, não. Pessoas que não têm maturidade. E que não agem segundo Deus, mas são levados por toda vã doutrina. Que qualquer coisa que ele segue, ele vai pelos olhos, ele vai... uma criança, você dá 100 euros para ele. E der um cabinho de 10 reais. Quem que ele pega? O carrinho. Por quê? Às vezes, com crentes, a gente faz isso. Mas por que eu estou tentando fazer isso para você? Tentando contar toda essa história para poder ambientar você do que está acontecendo. Porque eu quero trazer agora alguns princípios. Se você tiver um papel, caneta, você precisa anotar esses princípios. Alguns princípios, são vários princípios que eu gostaria que você tivesse no seu coração a partir desse texto. Primeira vez, Sansão era um gigante fisicamente, um gigante por fora, mas era um anão por dentro. Vou repetir. Sansão era um gigante por fora, mas por dentro, emocionalmente, espiritualmente, ele era. Isso significa que não adianta você ter aparência se você não tem presença de Deus, vivência com a presença de Deus, intimidade com o Senhor. Se você não tem uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, Deus não vai dar coisas grandes para meninos, para meninas, para crianças. O que acontece, irmãos, é que esse homem passa por uma situação tão complicada, mas Deus vai cumprir o propósito, porque Deus falou que vai acontecer. Deus não criou um robô, não é? E aí a gente começa a ver que esse homem tão forte, tão poderoso por fora, que mostrava tanta coisa lá dentro, ele não tinha convicção de quem ele era. Lá dentro, ele não sabia de nada. Parece que ele é uma criança e cada um faz o que quer com ele. Ele brinca até com a presença de Deus. Ele brinca até com a ação do Espírito Santo sobre a vida dele. Quantas pessoas hoje que você olha e fala, que casamento, que vida, que pessoa.
Mas lá dentro, ele é um anão. Ele é alguém que não conhece a Deus, que não tem intimidade. A segunda coisa que eu topo que você saiba, ele foi chamado para ser um libertador, mas ele era escravo de si mesmo. Então, eu estou dizendo, ele foi chamado para ser um libertador, mas ele era escravo das suas atitudes. Sansão, irmãos, deveria fazer algo tremendo, maravilhoso, ser um homem fiel, exaltar o nome de Deus, glorificá-lo, mas não, ele vai se envolver com aquilo que não deveria. E Deus vai usar essa situação, pela sua graça e misericórdia, porque Deus permanece fiel. Quantas vezes nós somos chamados para ser algo e vamos viver outra coisa, fora daquilo que Deus nos chamou. Se Deus te chamou para ser um cristão de verdade, um homem comprometido, uma mulher comprometida com Deus, não adianta você querer buscar outro caminho que não vai dar certo, irmão. Você não vai ser feliz, nada vai subir a tua necessidade, a não ser que você viva dentro do chamado que Deus te deu. Quem está entendendo isso aí? E olha, eu posso dizer, cada um de nós temos um chamado de Deus. Deus tem algo especial na sua vida, como teve na vida de Sansão. Terceira coisa que eu quero que você entenda, ele era forte para destruir, mas não tinha força para construir. Já viu pessoas que parecem um trator, mas na hora de construir não constrói? Não. Sansão era muito bom para destruir, mas para construir, ele não tinha recursos espirituais e emocionais. Ele não sabia como tomar decisões. A Bíblia diz que aquele que teme o Senhor, por isso que eu estou dizendo, ele não temia Deus, ele não conhecia o Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que temem o Senhor dá a eles decisões acertadas. Ele vai tomar posição e atitude acertada. Essa semana eu estava na praia grande, nossa igreja, pregando sobre aquele texto que fala: escolhei hoje quem vocês vão ser. Porque eu e minha casa. Olha só, ele diz: vocês precisam saber escolher. Vocês têm que escolher hoje. É hoje, não é amanhã, não é nada depois da manhã, não é na semana que vem. Escolha hoje, quem vocês vão ser. Não dá para servir a dois, ou você serve ao Senhor, ou você serve ao Senhor, ou você não serve. A grande visão é essa. Agora, irmãos, tem muita gente que sabe destruir as pessoas, mas não constrói ninguém. Mas não discipula ninguém, não investe na vida de ninguém. É um trator para falar, é um trator para agir, para trabalhar. Mas espera aí, o que você está construindo na vida das pessoas? Qual é o legado que você deixa para as pessoas? Gigante por fora, anão por dentro. Chamado para ser libertador, mas escravo de si mesmo. Forte para destruir, mas não tinha força para construir nada. Nascer para ser luz, mas andava onde? Sansão nasceu para ser luz, mas olha, ele só andava Ele andava, irmãos, eu gosto de falar isso aqui, que ele, como se o abismo fosse aqui, ele andava aqui, ó, pertinho do abismo. Não é? Muitas vezes a gente faz isso com relação ao pecado. Às vezes a gente anda aqui e não vai cair, não, a gente anda perto do pecado. E aí começa a negociar com o pecado. Irmãos, não negocie com o pecado. Nem José negociou com o pecado, ele fugiu. Ele foge das paixões, principalmente da mocidade. Cuidado com os teus desejos. Cuidado com o teu coração, porque ele vai te enganar. Não é isso que a Bíblia diz? Se a gente não tiver essa noção, nós vamos ser chamados para viver na luz, como ele na luz está. E se nós quisermos andar com ele, nós temos que andar na luz, diz 1 João. Só que ele andava só em trevas. Mas o Sansão sabia matar, mas nunca gerou uma vida. Veja contraste que eu estou fazendo aqui, irmãos. Contrastes que eu estou fazendo. Sansão, olha só, sabia matar muito bem, mas não sabia gerar uma vida. Usava bem os músculos, mas não sabia usar o cérebro. Contraste de novo. Nossa, como ele tinha força, mas na hora de tomar decisões, ele era um menino. Na hora de ser fiel a Deus, ele era infiel. Tudo aquilo que Deus falou para ele não fazer, ele fazia. Sansão tinha muita força e nenhuma sabedoria. E eu digo, irmãos, força sem direção é desperdício. Força sem direção é desperdício. Aí ele é forte, ele consegue, mas para onde ele está? Quando nós não temos direção, a gente começa a botar força em todo lado, em todo lugar, e a gente perde força, perde energia, perde dinheiro, perde. Por quê? Porque falta na nossa vida a nossa direção, nos fala o Espírito Santo. Ele vos guiará a toda a verdade.
Aqueles que são filhos de Deus são guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. Então nós temos que defender o Espírito Santo inteiramente. Diga amém, irmão. Foi eu sem direção, eu desperdício. Escuta, mais uma aqui, ó. Tá bom? Posso parar ou posso continuar? Bora. Nasceu para ser herói, mas morreu como palhaço. Nasceu para ser super-homem. Virou pouso, obrigado. Aí, pronto. Virou palhaço no meio para interpor filisteus. Quando nós estamos fora da direção de Deus, não é? Quando a gente começa a não viver aquilo que Deus quer, a gente vai virar o quê? Palhaço na mão de quem? Do inimigo, do diabo. Irmão, você não consegue. Tem pessoas que não, eu estou no meio. Não existe meio. Não existe muro. Ou você é do Senhor, ou você não é dele. Ou você serve integralmente a Deus, ou você não está servindo. Não, eu só estou num tempo de como é que falo? Um tempo de descanso. Teu descanso no céu, querido. Meu também. Não tem esse negócio, estou num tempo de descanso. Não tirei férias de Jesus. Esse mês, esse ano eu vou tirar julho de férias de Jesus. É isso. Existe esse negócio? Férias de Jesus? Não entendo. Não é? Então eu não posso ficar com o pé aqui, nessa canoa, e pé nessa canoa. O que vai acontecer se eu fizer isso? Vai cair. Por que cai? Porque não existe fortaleza e firmeza na base. Há muitos crentes que estão vivendo exatamente isso e não conseguem sair disso. Sempre a mesma coisa. Conhece gente assim, irmão? Você não foi assim, né? Amém? Mas tem gente que é assim, nunca sai do mesmo lugar. Sempre a mesma coisa. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando espiritualmente falando. Espiritualmente está sempre patinando, está sempre no mesmo lugar, está sempre de oração, está sempre ali, não. O irmão 6 horas comigo, 6 horas comigo, 6 horas comigo. Nasceu para ser herói, mas morreu como um palhaço. Chamado para liderar uma nação, mas não sabia liderar a si mesmo. Dá para pensar nisso? Ele foi chamado para ser aquele que é o juiz de Israel, o povo de Deus. Mas espera aí, como é que ele vai dirigir alguma coisa se ele não consegue dirigir nem a sua própria? Conhece pessoas assim? Que querem fazer tão grande, querem realizar, eles querem, já pensa grande, e quer começar grande, e aí perde dinheiro, perde projeto, perde ideia, e ainda, às vezes, vai crer. Misericórdia, não é? Chamado para liderar na nação, e não saber liderar, assim mesmo. Mais um aqui, ó. Colocou o fogo para a seara dos filisteus, mas deixou apagar o fogo do Espírito. Colocou fogo na seara dos filisteus. Lembra disso? Então, na pozinha lá, meteu fogo lá. Só que ele não conhecia o fogo do Espírito. O Espírito saía dele, como nós lemos, e ele não percebeu. Não tem sensibilidade do Espírito Santo. Mais um. Tinha os valores mundanos, mas não tinha os valores do rei. Conseguia se rebaixar ao ponto de estar como uma prostituta. Um homem que representaria o povo de Deus, o homem de Deus, ele vai se envolver com uma prostituta. Olha só. Sansão morre de braços abertos, pedindo forças a Deus para matar os seus inimigos. Aqui. Ó. Senhor, me dá mais. Não, uma forcinha só. Só mais uma vez, Senhor. Uma misericórdia. Só mais uma vez, Senhor. Eu vou derrubar isso aqui, vou matar todo mundo. Me dá força para matar os meus inimigos. Agora você tem que segurar na cadeira que eu vou falar. Se segura aí, irmão. Ó, Sansão morre de braços abertos, pedindo forças a Deus para matar seus inimigos. Agora, Jesus morreu de braços abertos, pedindo a Deus para perdoar os seus. Você não entendeu, não é possível. Você está ouvindo o que eu estou falando? Não. Vamos lá. Sansão morre de braços abertos, pedindo forças a Deus para matar esses inimigos. Jesus morreu de braços abertos, pedindo a Deus para perdoar os seus. Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Jesus, me ajuda. Me dá uma visão dessa, Senhor. Mas quem anda com o Espírito Santo vai andar dessa maneira, vai entender o que Deus tem para fazer. E para a gente terminar, isso, puxa, terminar.
A morte de Sansão matou muita gente, mas a morte de Jesus salvou e salva a gente até hoje e vai continuar salvando até aquele dia. Louvado seja Deus. Por isso, como nós podemos pensar que Deus pode usar alguém, que Deus vai cumprir o seu propósito, querendo você ou não. Agora escuta, se você não cumprir, Deus vai levantar outro para fazer a coisa com você. Mas ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel e Ele vai cumprir a sua palavra, porque Deus é fiel à sua palavra. Está entendendo isso? A gente chega a dizer, Deus não é fiel, o homem, Deus é fiel à sua palavra. Então o homem muda, irmão, toda hora, mas quando Deus falhou, ele vai cumprir. Aconteça o que aconteceu, ele vai cumprir. E aí eu entendo que este tem poder para mudar as circunstâncias, para curar pessoas, para transformar situações, para mudar a tua mente e falar, eu vou te usar de maneira extraordinária onde você está. Eu vou realizar algo que ninguém realiza, fazendo você ver coisas que ninguém vê. Cumprir o propósito na sua vida. Queridos, olha a intimidade dele. É quando o povo sai do Egito, caminha pelo deserto, chega na porta da bênção, se eu posso falar assim. Eles dizem assim, vamos voltar para o Egito. Está entendendo? O povo viu o milagre, viu Deus acontecer, Deus fazendo. Na hora que eles têm que assumir que eles dizem, vamos voltar para o Egito. Porque aí tem gigante. Nós somos capanhotos. O que nós vamos fazer diante de... Peraí, você não viu quem estará com você? Você não viu quem é a promessa? Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Ele faz mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder e opera em nós. Então eu não creio no que Deus vai fazer, vendo aquilo que Deus fez. Ageu diz assim, olha para o teu passado. Considera o passado. Considera aquilo que Deus fez no passado. Para que você hoje suba e realize, e construa, e faça as coisas acontecerem. Irmão, o que é uma infidelidade diante de Deus? Nada. O que é mudança de uma vida diante de Deus? Nada. O que é uma coisa impossível para nós? As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Alguma coisa difícil mais para mim, diz o Senhor. Deus fala, eu sou o El Shaddai, ele fala para Sara, porque Sara ri quando Deus fala, você vai produzir. Ela diz, já acabou no tempo, já não tem mais jeito. Eu não consigo mais, não tem mais como. Não é? E ela analisava, que isso vai acontecer? Claro que não. Peraí, mas quem falou? Irmãos, às vezes a gente acredita mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. Às vezes a gente acredita mais naquilo que o outro está dizendo do que naquilo que Deus disse sobre a tua vida. Porque há uma palavra sobre a minha vida e a tua. Sobre a minha família a tua, sobre os meus filhos e os teus, e eu sempre digo para meus filhos serão melhores que eu, meus filhos vão realizar o que eu não realizei. Você precisa falar e profetizar sobre a vida deles. Né? Não tem casal, a tua esposa vai ser a melhor esposa do mundo, aí você é chata, mas agora Deus vai te dar ela, em nome de Deus. E o meu marido, Deus vai quebrar a cabeça dele, mudar a cabeça dele, ele vai ser o melhor marido do mundo. Diga glória a Deus agora, porque agora é a hora de você glória a Deus, aleluia. Agora é a hora de dizer. Daí eu brigo com você. Se ligar também, já está endemoniado, né, irmão? Aí é Deus. Mas quando a gente começa a entender aqui, é que Deus vai cumprir o seu propósito, independente de você. Então, você é um privilegiado de estar dentro daquilo que Deus estabeleceu, do seu propósito. Eu e você, como igreja, Deus tem um propósito sobre as nossas vidas. Agora, irmão, se você não quiser, Deus vai levantar outro. Deus não fica refém de ninguém. Ai, meu Deus, você não vai fazer? Por favor, faz. Deus não vai fazer isso. Se você não vai fazer, você perdeu o privilégio de fazer. E Deus vai levantar o outro, mas há um propósito para isso cumprir. Então, em nome de Jesus, eu queria que você pegasse cada um desses pontos aqui, que você colocasse no seu coração essa palavra e falasse, meu Deus, eu não vou depender de coisas, de pessoas, eu vou depender com o Senhor, eu não vou depender das minhas emoções, vou depender do Espírito Santo, eu não vou fazer aquilo que o homem quer, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Outra coisa, eu não vou fazer aquilo que dá na minha cabeça, porque se eu só fazer isso, eu estou com vontade, vou fazer. Eu quero mulher, eu vou gostar. Eu quero ir para casa, eu vou matar. Eu vou fazer isso. Ele não pensava. Ele simplesmente reagia diante das situações. Simplesmente ele ia fazendo e acabou impossível. E quantos crentes não são assim? Pensando que Deus não está nele. Pensando que Deus, não está nem aí, irmão. Nós não podemos perder tempo. Nosso tempo é para fazer a vontade de Deus. Está ouvindo?
Quantos anos você tem ainda? Ninguém sabe. Talvez 50? Alguns aí já estão. Além, né? Eu já passei dos 50. Deus. Nem parece, mas já passei. Né? Quantos anos você tem? Você não sabe. Mas os anos que você tem. Isso não sei na presença de Deus. Se você cumprir o propósito de Deus. Se você voltar para Deus, em nome de Jesus. Você está entendendo? Você crê nisso, irmão? Você crê nessa palavra? Você vai ser como Sansão, ou você vai ser como aquele que está pronto a obedecer à vontade de Deus, à palavra do Senhor? Aquele que vai viver os sinais de Deus hoje. Porque eu creio que hoje o Senhor tem poder para mudar a situação. O que ele diz? Deus pode fazer um milagre na sua vida. Agora, Deus pode fazer um milagre através da sua vida. Vamos tentar, então, o nome de Jesus? Eu quero orar, irmão, nesse momento. Diante dessa palavra, onde Deus vai realizar o seu propósito, independente de quem é o vaso. Meu irmão, Deus vai cumprir o propósito. Não é por causa de mim, mas é apesar de mim. Um homem que orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. E já perguntaram para ele assim, e o seu filho, por que não é curado? E ele disse, não é curado porque não sou eu quem cura é Deus. Deus é que sabe o tempo certo, o momento certo, se isso é por ele. Meu irmão, Deus ouve conversas que ninguém ouve. Deus vê situações que ninguém vê. Deus conhece e lê orações quando ninguém faz isso. Deus conhece o futuro, e a Bíblia diz que o futuro está na mão de Deus. Vai falando igual ao Senhor aí,